Questão 21. Referente aos múltiplos e divisores naturais de um número, é correto afirmar que: letra A. Os divisores do número 10 são apenas 5 e 10. Então, vamos verificar, tá? Na letra A, ele diz o seguinte, ó, que esses dois valores são os únicos divisores do 10. Só que o 10 ele pode ser dividido por 1. 10 dividido por 1 vai dar 10. Quando a gente fala aqui de divisores, são os valores onde a gente vai usar aqui, ó, 10 dividido por 5 e vai resultar em um número inteiro. 10 dividido por 5, 2. Então, quer dizer que o 5 ele é um divisor do 10. 10 dividido por 10 resulta em 1. Então, quando resulta em um número inteiro, esse fator que eu estou utilizando, eu chamo ele de divisor. Então, 10 pode ser dividido por 1, que resulta em 10. Então, o 1 também seria um divisor do 10. Na verdade, o 1 ele é divisor de qualquer número. Então, isso aqui ó, está fora. Na letra B, nós temos o seguinte. 6 e 9 são exemplos de divisores naturais de 3. Então, quando nós pegamos o 3 e tentamos dividir por 6 ou dividir por 9, o resultado não é um número inteiro. Então, a gente não pode dizer que esses números eles são divisores do 3. Na verdade, eles são múltiplos. Então, isso aqui está fora também. Tá? Isso aqui foi a letra A, isso aqui foi a letra B. Na letra C, nós temos que 5 e 9 são múltiplos naturais de 3. Então, vou fazer uma tabelinha aqui com os múltiplos de 3. 3 vezes 1, isso aqui é a letra C. 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Olha só, o 9 ele é um múltiplo de 3, mas o 5 não é. Não existe um número que eu multiplico aqui vezes 3 e que resulta em 5, tá? Um número inteiro. Então, isso aqui está fora também. Vamos para a letra D. Na letra D, nós temos o seguinte. O maior divisor natural de um número será o próprio número. Isso, o maior divisor de um número é quando nós dividimos ele por ele mesmo. Por exemplo, o número 34, vou pegar aqui como exemplo. Quem é o maior divisor comum do 34? É o maior divisor natural do 34. É o próprio 34, que é quando nós vamos ter aqui o resultado 1. Tá? Então, todas as vezes que eu quero o maior divisor natural, eu divido o número por ele mesmo. Então, esse conceito aqui é um conceito correto, vai ser nossa alternativa correta. E vamos fazer aqui também a letra E. Os múltiplos naturais de um número ímpar serão sempre ímpares. Então, vamos pegar o 3 como referência. 3 vezes 1, tá? 3 é um número ímpar, certo? E aqui são seus múltiplos, tá? Seus múltiplos. Aí, com relação a esses múltiplos, o que acontece com seus resultados? Aqui eu tenho um número ímpar e aqui eu tenho um número ímpar. Tudo bem. Aqui eu tenho um número ímpar e aqui eu tenho um múltiplo que ele vai ser o quê? Ele vai ser par. E aí eu já quebro aqui a informação, né? Os múltiplos naturais de um número ímpar serão sempre ímpares? Não, pode ser ímpar e pode ser par. Isso aqui está fora. Alternativa correta na questão, letra D, de 2. Assinale a alternativa que contém apenas os múltiplos de 34. Então, para a gente obter aqui os múltiplos de 34, nós vamos pegar o 34 e multiplicar pelos números naturais, com exceção do zero. Então, 34 vezes 1, 34. 34 vezes 2 vai dar 68. 34 vezes 3, tá? Vai dar 102. 34 vezes 4, no caso aqui vai dar 136. 34 vezes 5, 170. E seguimos com esses fatores. Aí, como é que a gente analisa a questão? Ele quer a alternativa que contém apenas os múltiplos. O 1 não é múltiplo, então eu já posso eliminar. O 0 também não, posso eliminar. Aí nós temos aqui na letra B 34, 68, 138. Note que do 136 foi para 170, então eu já sei que 138 não é. O próximo múltiplo que eu vou ter vai ser 34 vezes 6. E aí eu pego 170 e somo com 34. 4, 0 foi 1, vai dar 204. Então não pode ser esse aqui, ó, porque do 170 foi para 204. Esse aqui também está fora. Sobrou só a letra E. Só que a gente vai fazer aqui com o próximo, né? Soma aqui com 34. Vai dar 238, que seria 34 vezes 7. 238. Aí nós temos os múltiplos, né? Eu vou destacar aqui esses múltiplos. É o 238, o 170
e o 34. A alternativa correta ela aparece aqui na letra E. Podemos marcar e seguir para a próxima, tá? Questão 23. Referente aos múltiplos e divisores, é correto afirmar que o número. Letra A. O número 10 possui 4 múltiplos naturais. Letra B. O número 12 possui infinitos divisores naturais. Letra C. O número 20 é múltiplo natural de 3. Letra D. O número 4 é divisor natural do número 18. Ou letra E. 25 é múltiplo natural do número 5. Então vamos analisar aqui cada uma das alternativas. Na letra A, nós temos que o 10 possui 4 múltiplos naturais. Está errado. Por quê? Todo número possui infinitos múltiplos, tá? Porque nós vamos multiplicar esse número pelos números naturais, com exceção do zero. Então, o conjunto dos números naturais, ele vai de 0 até o infinito. Então, são os inteiros positivos. 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. E aí, quando nós multiplicarmos, 10 vezes 1, encontramos 10, é o primeiro múltiplo. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. Esses aqui são os múltiplos. Então, isso aqui é infinito. Então, quando ele coloca aqui 10 possui 4 múltiplos naturais, está errado, tá? Ele possui infinitos múltiplos naturais. Está fora. No segundo item aqui, a letra B, ele coloca o seguinte, ó, que o 12 possui infinitos divisores naturais. Não. Tá? O 12, quem são os divisores do 12? 12 pode ser dividido por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. E aí, quem são os resultados? 12 dividido por 1 dá 12. 12 dividido por 2, 6. 12 por 3, 4. 12 por 4, 3. 12 por 6, 2. E 12 por 12, 1. Então, esses aqui seriam os resultados. E esses aqui são os divisores. Tá? Os divisores. Quantos divisores nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que existe uma forma da gente descobrir quantos divisores um número tem? Existe uma forma e é interessante aprender a fazer. Eu vou colocar ela aqui. Ó. A gente pega o número e fatora. Então, 12 por 2, 6. Por 2, 3. E por 3, 1. Então, na forma fatorada, tá? O número 12 equivale a 2 ao quadrado vezes 3 elevado à primeira. E aí nós fazemos o seguinte, tá? A gente pega esses dois fatores aqui, ó, os expoentes, e vamos fazer o seguinte, ó. 2 mais 1, eu acrescento 1 a esse expoente, tá? Vezes 1 mais 1. Acrescento 1 também a esse expoente e faço esse produto. Olha só que legal. 3 vezes 2 é igual a quanto? 6. Isso aqui corresponde ao número de divisores. Então, se a questão pedir o número de divisores, você vai pegar o número, vai escrever ele na forma fatorada, vai pegar os expoentes, soma 1 a cada um e faz o produto entre eles, tá? Se tivesse aqui, por exemplo, se tivesse 2 elevado à terceira, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado à quarta, como era que seria? Seria 3 mais 1, vezes 2 mais 1, vezes 4 mais 1. Tá? Pega o expoente, soma mais 1 e faz esse produto. Então, se a questão pedir quantos são os divisores, o processo é esse, tá? Esse processo aqui. Como ela colocou aqui, ó, que o 12 possui infinitos divisores, nem o número possui infinitos divisores, tá? O número é limitado. Então, isso aqui, ó, está fora. 20 é múltiplo natural de 3. Existe algum número que eu multiplico o 3 vezes ele e encontro 20? Não, não existe. O 20 não é um múltiplo natural de 3. Então, isso aqui, ó, tá fora. Para ser um múltiplo natural, deveria existir um número aqui que eu multiplico vezes 3 e encontro 20. Não tem. Letra D. 4 é divisor natural do 18, né? No caso aqui, ó, 18 dividido por 4 dá um número inteiro? Não dá. Aqui é 9 sobre 2, né? Simplificando, daria 4,5. Então, não é. E a letra E, que é a resposta da questão, 25 é múltiplo natural do número 5. Ele é um múltiplo natural por quê? 5 vezes 5 gera o resultado 25. Então, quando eu multiplico o 5 por um número natural, por isso que ele coloca aqui, ó, múltiplo natural, diferente de 0, 5 vezes 5, eu encontro aqui o 25. Então, a alternativa correta na questão é a letra E da TEC. Questão 24. O valor do mínimo múltiplo comum, MMC,
entre os números 10 e 25, dividido pelo valor do máximo divisor comum, o MDC, entre os números 40 e 35E. Então, nós temos aqui uma questão que envolve o MMC e o MDC. Então, o MMC entre os números 10 e 25 e o MDC entre os números 40 e 35. Questão muito interessante porque vai dar para a gente comparar os dois processos. O processo do MMC com o processo do MDC. Então, vamos lá. O MMC entre 10 e 25, tá? E o MDC entre 40 e 35. No MMC, o fator primo que eu vou utilizar, ele pode dividir só um dos dois. No MDC, não. Então, aqui no caso, eu posso usar o 2, porque 10 dividido por 2 dá 5, e repetir o 25. Então, repito o 25. Aqui, o 25 não foi dividido por 2, então seguiu aí no processo. Agora, nós vamos utilizar o 5. 5 dividido por 5 dá 1, 25 por 5, 5. E, novamente, o 5. Nós vamos ficar aqui. Chegou 1, continua, tá? Não precisa fazer mais nada. 5 por 5, 1. E agora sim, 2 vezes 5 dá 10, vezes 5, 50. Então, o MMC entre 10 e 25 é 50. Agora, no processo do MDC, olha só o que acontece. Eu não posso usar o 2. Por que eu não posso usar o 2? Porque o 2 só divide o 40. E quando a gente vai fazer o MDC, o fator primo que eu vou usar aqui, ele tem que dividir os dois. Então, aqui no caso, eu vou dividir por 5. 40 dividido por 5 dá 8. 35 dividido por 5 dá 7. Então, o MDC entre esses dois fatores, né, o maior divisor comum entre 40 e 35 é o 5. O que a questão quer? Ela quer que eu divida o MMC desses dois fatores pelo MDC desses outros dois. Então, vai ser 50 dividido por 5, que é igual a 10. Então, a alternativa correta na questão, letra E. Questão 25. O produto entre o máximo divisor comum, o MDC, entre 33 e 77 e o mínimo múltiplo comum entre os números 5, 12 e 30 é letra A, 132, letra B, 660, letra C, 671, letra D, 760 ou letra E, 990. Então, nós queremos aqui o produto do MDC de 33,77 vezes o MMC entre 5, 12 e 30. Eu vou começar fazendo aqui o MMC. Então, o MMC, mínimo múltiplo comum, entre 5, 12 e 30 vai ser dado por. Tá? O primeiro fator primo que eu vou estar utilizando, o menor no caso, vai ser o 2, porque tanto o 12 quanto o 30 divide por 2. Então, 5, 6 e 15, por 2 novamente, 5, 3 e 15, por 3, 5, 1 e 5, e por 5, 1, 1 e 1. E o MMC vai ser esse produto. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Tá? O MDC, entre 33 e 77, eu tenho que lembrar o seguinte. Diferente aqui do MMC, onde esse fator primo ele não precisa dividir todo mundo. Ele só precisa dividir pelo menos 1 naquele momento. Então, quando eu coloquei o 2 aqui, não dividi o 5. Eu segui, dividi o 12 e o 30. Quando eu coloquei o 2 aqui, eu dividi só o 6. Certo? No MMC, isso é possível. No MDC, não. O fator primo que eu vou estar utilizando aqui, obrigatoriamente, ele tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Então, aqui no caso, o número que vai dividir tanto 33 quanto 77 é o 11, tá? Esses dois números são divisíveis por 11. 33 por 11 dá 3. 77 por 11 dá 7. Então, o MDC aqui é 11. Como a questão pede o produto, nós vamos multiplicar o 11 vezes quem? Vezes o 60. E aqui é bem simples, ó. 11 vezes 6, 66, e repete o zero. Então, a alternativa correta na questão se encontra aqui na letra B. Questão 26 da Banca Fundatec. Na questão 26, nós vamos trabalhar com o tema mínimo múltiplo comum, tá? Então, nós temos aqui a seguinte pergunta. O valor da terça parte do mínimo múltiplo comum entre os números 6, 13 e 12 é igual a letra A, 26, letra B, 52, letra C, 78, letra D, 156 ou letra E, 312.
Um destaque para a questão é o seguinte, ó. Aqui ele quer o valor da terça parte. Então, destaca isso aqui na hora da prova e coloca o seguinte, ó. Resultado dividido por 3, para você lembrar que tem que dividir por 3. Então, pega os valores agora, 6, 12 e 13, e vamos encontrar aqui o mínimo múltiplo comum. Então, dividido por 2, nós vamos encontrar 3, 6 e 13. Agora por 2 novamente, 3, 3 e 13. Por 3, 1, 1 e 13. E por fim, por 13, né? Pois 13 é um número primo, então só divide por ele mesmo. Então, 1, 1 e 1. O MMC, né, o mínimo múltiplo comum, você vai escrever aqui da seguinte forma: 2 vezes 2 vezes 3 vezes 13. Não faz essa conta ainda. Pega esse resultado e coloca aqui, ó. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 13, que é o resultado, dividido por 3, porque aí vai diminuir muito seus cálculos. Olha só, 3 vai com 3, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 13, quanto é que dá? 13 vezes 4, 4 vezes 3, 12, põe o 2 e vai 1, 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. Então, o resultado que nós queremos é 52. O valor da terça parte do mínimo múltiplo comum entre os números 6, 13 e 12 é igual a 52. Alternativa correta na questão, letra B. Questão 27. Pedro e João trabalham no setor de almoxerifado de uma empresa e, eventualmente, trabalham em regime de plantões para atualização do sistema. Sabe-se que Pedro realiza seus plantões a cada 6 dias e João a cada 8 dias. Supondo que o último plantão foi realizado por Pedro e João juntos no dia 28 de março, a próxima data em que ambos realizarão o plantão juntos corresponde ao dia. Então, eles realizaram aqui o plantão juntos no dia 28 de março e nós queremos saber qual é o próximo dia que eles vão estar juntos no plantão. A recorrência para o Pedro, né, é de 6 dias. A cada 6 dias ele realiza um plantão. E o João a cada 8 dias. Como que eu descubro depois de quanto tempo eles vão estar juntos? Fazendo o MMC entre esses dois valores. Então, nós vamos calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum, entre 6 e 8. Então, 6 e 8 por 2. Nós vamos ficar com 3 e 4 por 2. 3 e 2 por 2. 3 e 1. E por 3, 1 e 1. O mínimo vai ser o produto, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então, eles precisam de 24 dias para estarem juntos novamente. Então, a partir do dia 28 de março, eu tenho que somar 24 dias. E para fazer essa soma, eu preciso saber quantos dias tem cada mês do ano. Então, janeiro é o mês que tem 31 dias, tá? Fevereiro pode ter 28 ou 29, tá? Março, 31, e abril vai ter 30. Então, como março ele é um mês que tem 31 dias, e eles fizeram aqui o plantão no dia 28, então quais são os dias de março que nós teríamos que contar, né? No caso, a gente vai ter que contar 24 dias. Nós teríamos que contar aqui o dia 29, 30 e 31 do mês de março. Então, eu tenho 3 dias em março, para poder finalizar o mês. E quantos dias eu vou ter aqui em abril? Eu vou ter o restante. Como são 24, 24 menos 3, sobra o quê? 21. Então, 21 de abril. Então, em 21 de abril, eles vão estar juntos novamente no plantão. Então, é importante saber aqui nessa questão quantos dias tem cada mês do ano para poder resolver a questão de forma correta. Alternativa correta na questão, letra D. Questão 28. Em uma colmeia existem 288 abelhas guardiãs e 360 abelhas operárias. A abelha rainha dividirá todas elas em grupos para executar a colheita de pólen. Ela dividirá suas abelhas na maior quantidade possível de grupos e com o maior quantitativo possível de abelhas. Seguindo esse pensamento, quantos grupos com quantas abelhas ela poderá formar? Letra A, 2 grupos de 324 abelhas. Letra B, 9 grupos de 72 abelhas. Letra C, 8 grupos de 81 abelhas. Letra D, 12 grupos de 54 abelhas. Ou letra E, 16 grupos de 40 abelhas. Então, como é que a gente resolve esse tipo de questão? Aqui nós temos uma questão para ser resolvida usando o MDC, o maior divisor comum, tá?
entre esses dois fatores. Então, nós temos aqui o 288 e o 360. E aí, para a gente encontrar esses fatores eles vão surgir do resultado do MDC. Então, primeiro a gente faz o MDC, então, 288, 360. Vamos encontrar aqui o maior divisor comum. Então, por 2, dá para dividir os dois, então vamos dividir por 2. 144, 180, por 2 vai ficar 72,90, por 2, 36,45. Agora não dá mais por 2, porque no MDC, o fator primo que eu uso, ele tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou ter que usar aqui o 3. Então, 36 por 3, 12. 45 por 3, 15. Por 3 novamente, fica 4 e 5. Aí, o resultado aqui do MDC vai ser o maior quantitativo possível de abelhas. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Vezes 3, 72, certo? E esses dois valores aqui que sobraram, nós vamos somar, tá? 4 mais 5 vai dar 9. Então, eu vou ter aqui a maior quantidade possível de grupos vai ser 9. São 9 grupos, tá? 9 grupos. Com quantas abelhas, né? Qual é o maior quantitativo possível? O maior quantitativo possível aqui, no caso, vai ser 72, né? 72 abelhas. Seria o equivalente, né? A gente pegar esses dois valores que a gente encontra aqui, seria o seguinte, ó. Se eu pegar aqui 288 e dividir por 72, eu vou encontrar o resultado 4, tá? Se eu pegar o 360 e dividir por 72, eu vou encontrar o resultado 5. Aqui eu teria 4 grupos de 72 abelhas e aqui eu teria 5 grupos de 72 abelhas. Então, o valor aqui dos grupos, né, é a soma, são 9 grupos, e a quantidade de abelhas que eu vou ter máxima vai ser 72. Então, a alternativa correta na questão é a letra B. Podemos marcar e seguir para a próxima. Questão 29. O mínimo múltiplo comum entre 18, 20 e 48 é: letra A, 240, letra B, 720, letra C, 640, letra D, 1440 ou letra E, 1940. Então, vamos calcular o MMC entre esses três valores. Como é que a gente faz isso? Vamos escrever aqui os três valores, tá? E nós vamos usar os fatores primos, tá? Primeiro por 2, porque nós temos aqui números pares. Então, aqui 18 por 2, 9. 20 por 2, 10. 48 por 2, 24. Por 2 novamente. No MMC, por mais que você tenha valores que não dê para dividir todos ao mesmo tempo, você pode seguir. Então, aqui você mantém o valor. Não dá para dividir por 2, então vou manter. 10 dividido por 2, 5. 24 por 2 vai dar 12. Aí eu vou seguir com 2 novamente, porque o 12 ainda dá. Então, 9, 5 e 6. Por 2 novamente. 9, 5 e 3. Agora vamos ter que usar o 3. Por 3, 9 por 3 dá 3. 5 por 3 não dá, repete. 3 por 3 dá 1. Por 3 novamente. 1, 5 e 1. E finalmente por 5, 1, 1 e 1. O produto aqui vai ser o nosso MMC, né? O mínimo múltiplo comum. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 3, 48. Tá? 48 vezes 3. Vamos fazer aqui do lado. 48 vezes 3. 3 vezes 8, 24. Põe o 4 e vai o 2. 3 vezes 4, 12. Com mais 2 vai dar 14. Tá? 144 no caso. E aí eu vou multiplicar por 5. Vezes 5. 5 vezes 4, 20. Põe o 0 e vai o 2. 5 vezes 4, 20. Com 2, 22. Põe o 2 e vai o 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. Então, o MMC, né, o mínimo múltiplo comum entre 18, 20 e 48 é 720. Alternativa correta, letra B. Questão 30. Avalie o valor lógico das proposições. Primeira proposição. 5 não é um número primo. Bom, nós já temos aqui uma proposição falsa, tá? Isso aqui é falso. Por quê? Porque 5 é um número primo. 5 é um número primo, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. A segunda proposição.
6 e 8 são múltiplos de 2. Como é que a gente verifica se 6 e 8 são múltiplos de 2? 2 vezes algum valor vai gerar o 6, 2 vezes 3 gera o 6. Então, o 6 é múltiplo de 2. 2 vezes algum valor gera o 8, 2 vezes 4. Então, o 8 ele é um múltiplo de 2. Outra forma de verificar, né, ele colocou aqui ó, que 6 e 8 são múltiplos de 2. É verificar se esses dois números eles são divisíveis por 2. 6 divide por 2? Divide, dá um inteiro, né? No caso, o 3. 8 divide por 2? Divide também. Então, é outra forma da gente verificar. Ou você encontra um número que você vai multiplicar e vai gerar esse fator, no caso aqui 6 e 8, ou você pega esses fatores, já que eles são múltiplos do 2, então eles são divisíveis, né, por 2. E aqui está correto, isso aqui é verdadeiro. O terceiro item diz o seguinte: 5 é divisor de 10, mas não é divisor de 12. Como é que eu verifico isso? Vamos dividir o 10 por 5. 10 dividido por 5 dá 2. Então, o 5 é divisor de 10, está correto. Agora, 12 dividido por 5 vai dar um número inteiro? Não vai dar um número inteiro. Então, ele não é divisor do 12. Isso aqui também é verdade, tá? Então, a informação que ele está me dando na proposição, ela é verdadeira. E a quarta proposição me diz o seguinte: 12 e 10 são divisores de 40. Então, vamos verificar. 40 dividido por 10, 4. 40 dividido por 12 não vai dar um número inteiro. Então, 12 e 10 não são divisores de 40. Apenas o 10, tá? O 12 não é. Então, isso aqui é falso. No caso, nós temos aqui a segunda e a terceira verdadeira. A primeira e a quarta é falsa. A alternativa que apresenta somente as proposições verdadeiras é: letra A, apenas 2, não. Letra B, apenas 4, também não. Letra C, apenas 1 e 4, também não. Letra D, alternativa correta, apenas 2 e 3. Podemos marcar e seguir para a próxima questão.